Graças e paz, queridos, amém? Que bom que você está aqui nessa noite. Eu já ia falar amanhã, por isso que eu dei essa travada. Ainda tem essa dificuldade ainda de lidar com amanhã, com a noite, aí fica meio travado. Mas que bom que você está aqui nessa noite, para juntos celebrarmos ao Senhor. É nítido a presença do Espírito Santo aqui, amém? Você consegue sentir aí a presença do Espírito Santo? Glória a Deus. Hoje, mais uma vez, vamos dar continuidade àquilo que já começamos a falar nesse domingo. Neste mês, nós vamos falar sobre família a gosto de Deus. O nosso propósito, o nosso desejo é que eu e você possamos ter a família, aquela que Deus projetou para mim e para você, aquela que Deus já preparou para mim e para você. E falar de família é mexer num ninho de abelha, né? Ninho não, né? É outro nome que chama. Colmeia, isso, colmeia, né? Falar de família parece que é mexer nisso, né? Numa colmeia, porque você começa a cutucar e vai saindo coisa, né? Para algumas pessoas até triste falar de família, para outros é animante, não, também hoje está feio, né? É empolgante, essa palavra é mais bonita, é empolgante ou algo parecido, mas o fato é que eu e você, nós vivemos em família e não temos como separar isso das nossas vidas, nós não temos como tirar isso das nossas vidas. Por isso é muito importante eu e você pararmos para falar de família e também orarmos pelas nossas famílias. Eu tenho certeza que lá na sua casa você tem um parente, um vizinho. O vizinho não é família, olha, hoje está demais, né? Tem alguém na sua família, na sua casa, alguém que precisa de um milagre, tem alguém que precisa de uma resposta de Deus, tem alguém que talvez nem acredita em Deus, talvez até zombe de você porque você vem na igreja. Mas eu quero te desafiar esse mês a colocar a sua casa, a sua família e o seu lar diante do altar do Senhor. E quando eu falo família, não estou me referindo apenas à esposa e o filho, mas toda a família, todos os agregados, a sogra, o cunhado, todo esse grupo de pessoas que estão lá na sua casa, que fazem parte da sua família, que tem aí o mesmo sobrenome. Essas pessoas fazem parte da sua família. Eu desafio você a orar pela sua casa, para que haja conversão, para que haja cura, libertação, unidade, para que a manifestação da glória de Deus seja evidente neste mês, lá na sua casa, amém? Essa é a minha oração para você. Abra sua Bíblia, por favor, em Josué capítulo 24, eu quero me servir aqui de 2 versículos apenas. Josué, no livro de Josué capítulo 24, eu leio na nova versão transformadora, NVT, e eu quero falar sobre isso, família a gosto de Deus. Josué capítulo 24, verso de número 14 e 15 apenas. Amém? Você encontrou? Se não encontrou, você pode acompanhar comigo aqui ao telão. A palavra do Senhor assim diz: portanto, temam ao Senhor e sirvam de todo o coração. Lance fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servis. Escolherão servir os deuses aos quais os seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, uma das coisas que mais nos anima, talvez, uma coisa que mais nos alegra é essa nossa capacidade de fazermos escolhas. Mesmo elas sendo escolhas ruins, é muito bom que nós possamos ter a decisão, possamos escolher. Se nós discordamos de algo, eu e você, nós temos essa liberdade de dizer: eu não concordo, eu não gosto, eu não prefiro isso, eu prefiro tal coisa. Então nós temos essa opção. Nós podemos apoiar ou não apoiar, nós podemos decidir por sim ou por não. É interessante que até a nossa Constituição, ela diz que todos nós somos iguais e temos direitos até de buscar a nossa felicidade. E buscar a felicidade é uma escolha. Quando eu decido buscar a felicidade, eu já estou escolhendo. Se você acorda de manhã e decide não tomar café, você está fazendo uma escolha.
Não tomar café é uma escolha. Quando você opta por usar uma roupa em qualquer dia da semana, é uma escolha. Todo dia nós fazemos escolha. Se você optar amanhã não ir trabalhar e se jogar na rede, passar o dia dormindo, é uma escolha. Talvez não é muito inteligente, mas é uma escolha. Nós temos escolha. No entanto, o meu ponto hoje é que todos os dias nós somos livres para fazermos escolhas. Nós temos o direito, nós temos a liberdade de querer fazer aquilo que nós achamos ser perfeitos, aquilo que nós achamos ser agradável aos nossos olhos. Nós queremos fazer e nós vamos lá e fazemos. Mesmo que nós tenhamos leis para nos governar, para governar as nossas ações, se nós decidimos quebrá-las, nós vamos quebrá-las. Essa é uma escolha nossa, apesar de ter consequências, mas nós podemos escolher cada uma das nossas ações. Agora imagine comigo um momento se na nossa vida eu e você, nós não tivéssemos liberdade de fazer escolha. Imagine se tudo que fizéssemos, até mesmo a comida que comêssemos, até a roupa que vestimos, todas elas fossem baseadas na escolha de alguém que dissesse para mim e para você: olha, você vai ter que fazer isso hoje. O que você pode escolher hoje é somente me obedecer. Imagina como seria uma vida meio difícil, né? Eu não gosto de cupuaçu, por exemplo. Já pensou se alguém me obriga a comer cupuaçu? Né? Ia ser uma decisão muito ruim para mim, né? Porque eu tenho para mim que cupuaçu foi uma fruta que descobriram depois que pecaram, porque lá no paraíso não tinha isso não. E teve que vir aqui para o norte, aí acharam então cupuaçu. É uma heresia minha. Mas agora imagine se você fosse obrigado todos os dias a alguém chegar para você: você vai fazer isso porque eu estou mandando. A nossa vida seria um pouco ruim, seria um pouco difícil. Mas graças a Deus, eu e você temos liberdade de escolha. Nós podemos escolher o que nós achamos bom. Nós podemos escolher a fruta boa, e cupuaçu não é essa fruta. Nós podemos fazer todas as nossas escolhas. Graças a Deus por isso. Agora nós temos um problema com isso. Toda essa liberdade, essas expressões que permeiam tudo que nós fazemos, podem colocar uma escravidão em nossas vidas. Pode nos escravizar por causa do mundo em que nós vivemos. Porque nós começamos a viver e a nos expressar com base em uma imagem que nós queremos apresentar. Por causa das nossas escolhas, nós muitas vezes vamos formatar uma imagem que queremos mostrar e não vamos mostrar o que nós realmente somos. E quando isso acontece, nós perdemos um pouco de nós mesmos. Nós perdemos as nossas características. Nós começamos a ser quem nós não somos. Na verdade, escolhemos ser quem de fato nós não somos. E nesse mês a nossa proposta é que possamos escolher ter uma família a gosto de Deus. E quando eu falo uma família a gosto de Deus, não é a ideia de que você vai ter uma família perfeita, que você vai chegar hoje aqui na igreja com a sua família linda, perfeita e perfumada. Não é essa a ideia, mas é uma família ao plano de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Hernando Dias Lopes disse certa vez que esse assunto, o assunto de hoje é o que está nas manchetes dos jornais. É um tema atual, ele é pertinente, ele é urgente, porque ele trata da maior crise da humanidade, a crise na família. E o texto que nós lemos mostra Josué, porque Josué sabia que o seu povo tinha um relacionamento às vezes instável com Deus. Ele sabia que eles estavam facilmente irritados. Ele sabia que o povo, eles se distraíam, eles eram um povo impaciente, eles faziam exigências para Deus. Eles queriam que Deus fizesse o que eles queriam que Deus fizesse. Eles chegavam para Deus e falavam: Deus, eu quero isso, e eles queriam que Deus fizesse daquela forma. Então Josué, antes de morrer, ele sabia que aquele momento era a hora de ele desenhar uma linha no chão e falar: agora vocês vão tomar uma decisão. Quem quer servir a Deus, fica desse lado. Quem não quer servir a Deus, fica desse outro lado. E eu quero usar as palavras desse desafio de Josué nessa noite para que a gente possa falar sobre as nossas famílias, falar sobre o nosso lar. A pergunta para nós nessa noite é: quanto à nossa casa, qual que é a decisão que eu e você tomaremos? Quanto ao nosso lar, qual a decisão que tomaremos nessa noite? A quem serviremos? Nas palavras desse grande general de Israel, nós encontramos aqui 3 características da família a gosto de Deus. Então, se eu e você, nós queremos ter uma família a gosto de Deus, nós precisamos observar nessa noite essas 3 características. A primeira característica
da família a gosto de Deus é que a família a gosto de Deus temem a Deus. Essa é a característica principal, é a primeira característica. Ela teme a Deus. Veja aí o verso 14. Olha o que a palavra do Senhor diz: portanto, temam ao Senhor. É isso que Josué está dizendo a esse povo: temam ao Senhor. Temer ao Senhor é ter reverência por quem Ele é, por aquilo que Ele pode fazer. Aqueles que conhecem a santidade de Deus, aqueles que conhecem o poder de Deus, devem viver de uma forma humilde, em reverência a esse poder, a essa glória, a essa majestade de Deus. Quando nós pensamos no temor de Deus, o temor a Deus, muitas pessoas elas sentem uma ideia de terror, de se esconder, de tentar fugir de Deus. Mas o conceito bíblico é muito mais amplo do que isso. Não é ter medo de Deus, mas significa ter um respeito profundo por Deus, a quem nós queremos agradá-lo como servos dele. É muito mais do que sentir medo. É uma atitude na qual nós reconhecemos o seu poder e nós reconhecemos a nossa condição. Sabemos que nós não somos nada, e se não fosse o poder de Deus em nossas vidas, não adiantaria de nada. E por causa disso eu dou a Ele o devido respeito. E é com esse significado, com essa ideia, essa palavra que ela traz esse significado de submissão. Então temer a Deus é ter um relacionamento adequado com Deus, de respeito, de entender de quem Ele é. Sabe, queridos, nos nossos dias, embora a reverência a Deus parece ser um ensino um pouco esquecido, a Bíblia nos mostra que nós precisamos ter isso. Nós precisamos reverenciar a Deus em toda a Bíblia. A Bíblia toda permeia essa ideia. O salmista vai dizer em Salmo de número 34, verso 11, olha o que ele diz: venham meus filhos e ouçam-me, e eu ensinarei a temer ao Senhor. Provérbios capítulo 9, verso 10, a palavra do Senhor diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Então, queridos, temer a Deus não significa ter medo de Deus. Não ter medo de Deus, porque eu tenho que obedecer a Deus, senão Ele vai me castigar. Eu tenho que ir para a igreja, senão alguma coisa de ruim vai acontecer. Isso não é temer a Deus. Temer a Deus é esse respeito. Respeito pelo seu poder, pela sua santidade, esse profundo respeito e amor que nos leva como família a obedecer de bom grado os seus mandamentos. Nós fazemos isso de bom grado. Uma família a gosto de Deus começa quando o marido, a mulher, quando a mãe, a esposa, o filho descobre que o Deus da Bíblia não é aquele avô cósmico distante, que eu tenho que visitar uma vez por semana, senão ele vai me castigar, senão ele não vai me dar mesada, senão ele vai fazer alguma coisa de ruim. Então esse temor aqui refere-se a essa devoção do nosso interior, aquele sentimento de reconhecimento de que Ele é Deus, que nós podemos honrar a esse Deus. Então, como nós podemos compartilhar dessa devoção interior com a nossa família? Basicamente, eu acredito no que os puritanos costumavam chamar de religião da família. Qual que é essa ideia? Daquilo que é mais apegado do que ensinado. É mais uma atmosfera do que um programa. Isso quer dizer o quê? Que quando os pais, eles temem a Deus, seus filhos aprenderão a temer a Deus também. Quando eles amam ao Senhor, é natural que os filhos também aprendam a amar ao Senhor. Quando eles cantam hinos ao Senhor, seus filhos aprendem cada palavra. Quando eles oram, os seus filhos oram também, eles aprendem com um exemplo. Então a família que não teme a Deus, ele não serve a Deus. Não adianta apenas trazer a família à igreja, eu tenho que temer a Deus. Então um lar que não reverencia os mandamentos de Deus, ele não reverencia a Deus, Deus não é prioridade na sua família. Quando eu não temo a Deus, o meu lar ele não é sagrado, ele não é piedoso, ele não é bíblico. Então essa é a primeira característica da família a gosto de Deus. Elas temem ao Senhor. E nessa noite eu convido você e a sua família a temer a Deus, a buscar de Deus esse respeito e entender que Ele é Deus. Ele é Deus.
A segunda característica da família a gosto de Deus é que as famílias a gosto de Deus servem a Deus. Olha aí comigo o verso 14, a parte finalzinha do texto, parte B, fala: sirvam somente ao Senhor. Há uma palavra que está em todo esse texto, e essa palavra é essa: servir. Nesses dois versos, no versículo 14 e no versículo 15 aí, a palavra servir aparece cerca de 8 vezes, e em cada uma dessas vezes ela tem o mesmo significado. Ela é traduzida de uma palavra hebraica que sempre carrega a ideia de trabalho. Essa ideia de servir é uma ideia de trabalho, ela vem de uma raiz que significa literalmente obediência, submissão, obedecer. Então observa aqui que no texto, olha o que Josué está dizendo. Josué não diz: escolha se você servirá, mas ele está dizendo o quê? Escolha quem você servirá. A indicação aqui é que todos servirão algo ou alguém, todos irão trabalhar para alguém ou para algo. Por isso Josué está chamando a uma decisão: escolha quem vocês vão servir. Hoje em dia há algumas famílias que em certa época até serviam ao Senhor, mas agora voltam a servir os deuses desse mundo. Houve um dia em que toda a família viveu para Cristo, viveu para a glória de Deus, mas hoje estão mais apegados a outras coisas, vivem para outras coisas. Somos de certa forma resultado daquilo que nós vemos e ouvimos. Tudo que nós vemos e ouvimos nós queremos imitar, nós queremos copiar. E você pode fazer uma experiência qualquer dia desse. Chega ali na 7 de setembro, começa a olhar para cima, fica parado, olhando para cima. Daqui a pouco vai parar outro e vai olhar para cima também. Daqui a pouco chega outro, daqui a pouco está todo mundo olhando. O que vocês estão olhando? Não sei. Ninguém sabe o que aconteceu, mas nós somos assim, nós temos essa tendência. Nós somos esse resultado, daquilo que vemos e ouvimos. E não é exagero afirmar que a mídia, a televisão, o acesso à internet, na verdade, o uso indevido da internet, das redes sociais, ela tem sido uma causa muito forte da destruição da família ao redor de todo o planeta, em todos os lugares. Isso tem destruído famílias. É interessante que os programas de maiores audiências no Brasil, eles exaltam tudo aquilo que compromete o bem-estar da família. E muitas vezes nós estamos lá ligados, vidrados, sabendo tudo o que vai acontecer, mas aquilo ali tem infiltrado em nossos corações. Coisas que a palavra de Deus condena: adultério, prostituição, homossexualismo, uso de droga, violência, pornografia, ocultismo, satanismo, feitiçaria, tudo lá ligado na nossa TV para toda a nossa família assistir. As famílias cristãs, em meio a essa decadência, em meio a essa disseminação do mal, ela precisa assumir uma postura. Ela precisa tomar uma posição como um sal da terra e luz do mundo, e dizer: olha, a minha posição é essa. Eu sirvo a Deus, não ao diabo. Eu sirvo a Deus e não ao mundo. Assim como o pastor Ricardo pregou neste domingo, ele usou essa expressão: você não é todo mundo. As nossas famílias precisam ser extraordinárias, precisam estar além do comum. O comum é estar lá ligado na TV assistindo todas essas coisas. O incomum é estar buscando a Deus. Isso não quer dizer que você tem que jogar sua TV fora, que a TV é a caixa do capeta. Não, não é isso. Mas nós precisamos ter limites naquilo que nós estamos assistindo, ouvindo, vendo, acessando. Nós precisamos desse limite. Criar uma família a gosto de Deus não é algo que acontece da noite para o dia. Não é algo que acontece num culto de terça-feira. Eu fui no culto, fui abençoado, agora a minha família é a gosto de Deus. Não, é um processo. É um esforço contínuo, é um comprometimento da parte de toda a família para ser aquilo que Deus planejou para a nossa família. É interessante que quando nós falamos assim: Deus tem um projeto na sua vida, a gente glorifica de pé, não é verdade? Quando a gente fala assim: Deus tem um projeto para a sua família, a gente glorifica, a gente dá glória a Deus, aleluia. Mas preste atenção comigo, o projeto ele vai continuar sendo projeto se ele não for executado. Deus tem um projeto para a sua vida, mas esse projeto precisa ser executado. Se você tem a planta da sua casa, enquanto o pedreiro não for lá colocar o tijolo, ele vai continuar no papel. O plano de Deus para a sua vida, ele tem que ser feito, ele tem que acontecer. Então você precisa nessa noite fazer uma pergunta: quem ou o que a minha família está servindo?
O que nós servimos, a quem nós servimos. E a maneira de nós descobrirmos essa resposta é descobrir onde a nossa família passa a maior parte do tempo. Pare para pensar, não responda. Mas onde a sua casa tem gastado o tempo dela? No smartphone? O pastor Ricardo até usou a expressão, filho, vem aqui na sala jantar, né? Algo assim. Onde a sua família tem passado tanto tempo? Na academia, falando de política, porque ele não presta, ele sim, ele não. Onde a sua família tem gastado tempo? Na frente da TV, no computador. Onde nós estamos passando o nosso tempo? Uma família a gosto de Deus, ela organiza o seu tempo para que as coisas de Deus recebam mais atenção, para que o serviço a Deus receba mais atenção. Uma família a gosto de Deus requer uma vida de serviço a Deus. Essa é a segunda característica de uma família a gosto de Deus. Elas servem a Deus. E eu convido você nessa noite mais uma vez a servir a Deus com a sua família. E para a gente terminar, em terceiro e último lugar, a terceira característica da família a gosto de Deus. A família a gosto de Deus, ela decide-se pelo Senhor. No verso 15, nós temos essa expressão que todo mundo conhece. Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Talvez essa seja uma das mais famosas declarações do Antigo Testamento, e com razão, porque expressa o coração de um grande líder espiritual no final da sua vida. Eu imagino aqui, Josué gritando isso para o povo, naquela multidão ouvindo isso. Ele fala, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele só podia falar isso porque ele era um líder dentro de casa. Ele tinha certeza que a sua família o acompanharia, porque lá na sua casa ele já tinha tomado essa decisão. E aqui Josué ele dá ao povo 3 escolhas. Ele chama esse povo a uma decisão. Ele fala, olha, escolha quem vocês vão servir. É os deuses dos seus pais? Ou é os deuses dos amorreus, da cidade onde eles já haviam conquistado, mas estavam praticando essa religiosidade? Ou vocês podem escolher pelo nosso Deus. Queridos, eu quero que você entenda nessa noite que todo homem, toda mulher, ela precisa de um Deus. Todos nós temos deuses. Todos nós criamos deuses. A consciência dessa necessidade, ela não deve ser abalada. O Deus de um homem é a sua escolha individual. O Deus de um homem é essa escolha, e ela não diz apenas o que ele cultua, mas também aquilo que ele adora. Por isso a religião de todo homem é uma expressão do desejo da sua própria alma. A religião escolhida de um coração humano é a sua confissão, é aquilo que ele acredita. Por isso a cada dia nós criamos vários deuses. Vários deuses vão recebendo o seu altar em nossas vidas. O que é interessante é que nós podemos alterar a visão desses deuses. Muitas vezes nós conseguimos mudar, e à medida que nós vamos entendendo uma coisa, ou compreendendo outra, tendo um pensamento, vamos mudando de opinião, esses deuses vão mudando dentro do nosso coração. Um homem, ele pode desistir de um Deus e escolher outro. Isso aconteceu com Israel. O profeta Jeremias fala lá em Jeremias capítulo 2, verso 10. Deus clamando aqui em voz alta através do profeta: vão para a terra de Chipre, no oeste, e vejam, para a terra de Quedar, no leste, e prestem atenção. Alguém já ouviu falar de algo parecido? Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que esses deuses não sejam de verdade? O meu povo, no entanto, trocou o seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Olha que interessante isso. Por isso que o apelo de Josué aos israelitas, Josué está pedindo aqui, olha, escolha quem vocês vão servir. Porque eles estavam ali vivendo qualquer tipo de Deus. Hoje em dia, nos nossos dias, adorar os deuses do amorreu ali não é um problema específico para nós. Mas isso não significa que nós não tenhamos os nossos próprios deuses, nossos próprios ídolos modernos, os falsos deuses. A nossa sociedade está cheia de adoradores de ídolos. As pessoas adoram o Deus do esporte, adoram o Deus do dinheiro, o Deus das posses, o Deus do lazer, da recreação, uma série de outros deuses, tudo aquilo que você coloca como prioridade acima de Deus, isso é um Deus.
acima do nosso Deus, tudo aquilo que é sua prioridade, isso se torna um ídolo. E o que eu e você devemos perceber é que a nossa família, as nossas famílias não podem continuar a beber desses prazeres do mundo, dessa cultura. Nós não podemos mais digerir o fluxo constante do que a mídia tem nos oferecido, do que as redes sociais têm nos oferecido, o que a internet tem trazido para nós. Aqueles que pertencem a Cristo, o padrão de família não é o padrão ditado pelos filmes de Hollywood. O padrão de Deus é diferente, ele está na Bíblia. Nós, como família cristã, nós precisamos traçar um limite entre essa pecaminosidade, entre essa maldade do mundo. E nós temos que decidir, nós vamos servir a Deus ou nós vamos servir ao mundo? Qual será a nossa decisão? O pastor Ricardo pregou aqui domingo dizendo isso. A nossa família, elas têm que ser extraordinária. E é essa a terceira característica da família, a gosto de Deus. Elas decidem pelo Senhor. O objetivo nessa noite é para que eu e você possamos tomar uma decisão como família. O que nós faremos? Precisamos entender que não existe o lar perfeito. Não existe o casamento perfeito. Nem um pai sempre acerta, nem um filho, pelo menos uma vez, não entristeceu o coração do seu pai. E mesmo embora não existindo um lar perfeito, existe o lar piedoso. Existem casas piedosas, e casas piedosas, elas são construídas por famílias que decidem que vão viver para Deus, por famílias que decidem que vão servir a Deus com a melhor das suas habilidades. Casas piedosas têm mães e pais que amam e treinam seus filhos para temer a Deus e agradá-lo em toda a sua vida. Casas piedosas são construídas por pessoas imperfeitas, que conhecem um Salvador perfeito e que vivem para a sua graça. Casas piedosas são cada vez mais raras em nossa sociedade, mas nós precisamos tomar uma decisão nessa noite. Josué ele determinou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé nessa hora. Acredito que se eu e você nos comprometemos como família a fazer o nosso dever de casa, se eu e você dermos ouvidos à palavra de Deus, ao que Ele diz sobre os nossos relacionamentos familiares, nós podemos construir famílias dentro dessa igreja cheias e que honram a Cristo, famílias que celebram a Deus. Mas esse desafio é para mim e para você. O que esse desafio parece para nós hoje? Feche seus olhos. Eu quero que você ore com a sua família, se a sua família estiver por aqui. Se ela não estiver, junte com um mais outro aí, comece a orar juntos. Mas eu queria que você apresentasse a sua família. Qual que é o seu desafio nessa noite? Se servir ao Senhor parece indesejado para nós, então que nessa noite aí você possamos escolher a quem nós serviremos. Nós serviremos a nossa carreira, onde nós vamos sacrificar o nosso tempo, o nosso dinheiro, onde nós colocamos a nossa confiança. Nós vamos servir ao louvor dos homens que alimentam o nosso ego. Nós vamos decidir pelas posses, através do qual nós vamos ver o nosso valor, ou talvez nós vamos servir a culpa, que nos escraviza, que escraviza a nossa mente. Ou será que nós vamos servir ao orgulho, que esconde quem realmente nós somos? Ou será que nós vamos servir aos relacionamentos de mídia social? Vamos servir ao futebol, vamos servir à política? Se não é o Senhor, a quem a sua família servirá nessa noite? Uma família a gosto de Deus serve a Deus. Uma família a gosto de Deus, ela teme a Deus. Uma família a gosto de Deus, ela decide por Deus. E nessa hora você pode orar pela sua casa. Eu sei que é um grande desafio para nós falar de família. Por isso eu quero orar pela sua casa e pedir a bênção de Deus. Que não só neste mês de agosto a sua família seja da forma de Deus, do plano de Deus, mas que a partir desse mês você possa ver uma reviravolta na sua casa.
que haja salvação no seu lar, que haja cura, que haja libertação, que haja o perdão na sua casa, que você possa vivenciar milagres na sua casa, que esse mês de agosto, Deus se revele de uma forma sobrenatural na sua família. Pai, nessa hora nós oramos, Senhor, porque nós cremos, Deus, no poder do Teu nome, e é no nome de Jesus, ó Deus, que intercedemos pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelo nosso lar, ó Deus. Nós decidimos nessa noite servir ao Senhor, nós decidimos nessa noite a temer ao Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, que o Senhor faça um reboliço em nossas famílias, que as nossas famílias, Senhor, sejam impactadas pelo poder do Teu Espírito Santo, que sejamos, ó Deus, cheios da Tua graça, que cada pessoa, ó Deus, aqui entrou nessa noite, cada pessoa que nos acompanha na TV Central, possa, ó Deus, ser um canal de bênção, para quando ele chega na sua casa, para quando ele chega na sua família, o milagre de Deus aconteça. Pai, usa esse servo, usa, Deus, essa serva, para que ele possa, Deus, ser um canal de bênção a essa casa, que vidas sejam transformadas pelo Teu poder, Pai. Oramos por cada família, Senhor, pedimos a proteção do Senhor, que o Senhor blinde, ó Deus, os nossos casamentos, que o Senhor cuide dos nossos filhos, que o Senhor cuide, ó Pai, das nossas esposas, dos nossos maridos, ó Deus. Olha, Pai, para cada família nessa noite. É no Teu nome, ó Deus, que oramos, abençoando a Tua casa, abençoando os Teus filhos e crendo, ó Deus, que a nossa família está no Teu projeto. E nós queremos, ó Deus, decidir por uma família a gosto de Deus, da forma de Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus.